Olá, turma, tudo bom? Creio que vocês estão achando diferente, não é isso? A tela aí, quem está assistindo pelo computador, pelo celular. A gente vai utilizar para esse novo conteúdo que é sobre Roma, que vai ser dividido em duas aulas, um material que tem no site da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. É um material muito bom e eu sempre costumo usar ele durante as aulas. Vamos lá? Nessa aula de hoje, especificamente, vamos falar sobre a civilização romana, nos seus aspectos econômicos, político e social. Né? Como era que Roma se organizava socialmente? Primeiro, para esse slide aqui, a gente está vendo aqui à direita, né, a localização de Roma. Né? E é bem interessante que a gente pode observar ele se movimentando, os períodos aqui, ó. Do lado esquerdo tem uma tabelinha. Tá vendo, por exemplo, o marrom que aparece primeiro é sobre a República Romana, porque na história de Roma a gente vai dividir em três etapas: a monarquia, a república e o império. Então, observando, por exemplo, ó, como ele vai aumentando: Império Ocidental, Império Oriental. Então, observando isso nesse mapa, então a história de Roma a gente vai dividir em três etapas: monarquia, república e império. Vamos lá? Versões sobre a origem de Roma, né? Vou chamar a atenção aí para essa imagem, né? Que é um lobo, uma loba, né? E duas crianças aqui mamando na teta da loba, não é isso? E como é a versão sobre a origem de Roma? Vamos lá? Após a destruição de Troia, o troiano Enéas liderou um grupo de refugiados que se estabeleceram na Península Itálica. Né? Fundado por pastores que se estabeleceram na região central, ocidental da Península Itálica, etruscos, italiotas e os gregos. Essas seriam as três origens para o Império Romano. Né? Roma teria sido fundada pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, né? Que é os que aparecem aqui com a loba. Né? Segundo a lenda, segundo a mitologia romana, os gêmeos foram atirados à imagem do rio Tibris, a mando do tio Amúlio, né? E eles foram criados pela loba aí, que a gente vê nessa imagem. Vamos falar um pouco sobre o período monárquico, né? Nesse período, a sociedade romana estava estruturada em função de posses de terra, quer dizer, do aumento e da conquista de terra. Né? E como era essa organização social, professor? A gente tinha três camadas sociais: os patrícios, os clientes e os plebeus. Quem eram os patrícios? Eram aristocratas, né? Pertenciam ao conjunto de famílias nobres. Quem era? Eram os ricos, era quem detinha a terra, quem tinha o poder da terra. Quem eram os clientes? Pessoas pobres, livres ou estrangeiros. Dependente dos patrícios que lhe davam terra em troca de serviço. Quer dizer, existia essa troca. Dava a terra para trabalhar, principalmente para a questão da alimentação, né? Enquanto os patrícios davam segurança, davam moradia a essas pessoas. Os plebeus era a classe mais numerosa. Não tinha direitos políticos nem de cidadania. Eram pobres e não podiam se casar com os patrícios. Então a gente percebe que nessa organização social dificilmente você poderia mudar. Dificilmente você poderia sair da plebe para se tornar um patrício. Isso não tinha como ocorrer nessa rígida organização social. E também tinha os escravos. Né? Os escravos, na verdade, eram prisioneiros de guerra ou enjeitados quando criança. Não podiam legalmente cessar nem fazer testamentos, nem casar, perdão. Então a gente está falando de escravos, que a maioria vai ser através das conquistas de terra, né? Domina e aquele povo, aquela aldeia que era dominada, se tornava um escravo, principalmente os patrícios aí na Roma. E rapidinho.
Vitórias dos plebeus. Tributos da plebe podiam promover leis e vetar aquelas contrárias aos interesses da plebe. Né? A lei canuleia permitia casamento entre os patrícios e os plebeus. É uma grande conquista, no caso, para os plebeus aí. Né? A lei Licina Sextia proibia a escravidão por dívida e acesso à terra pública, os plebeus. A gente está falando. E entre 449 e 300 anos antes de Cristo, foram votadas leis que aboliam a escravidão e permitia o exercício de funções em qualquer magistratura por plebeus. Então veja, através da revolta dos plebeus, existiam várias conquistas, dentre elas essas que a gente aqui observou. Organização política. Como era essa organização, professor? O Senado conservou-se durante muito tempo na República. Era formado pelos chefes das principais famílias romanas. Sua influência aumentou de tal modo que no fim da República exercia praticamente todos os poderes. O consulado, encarregado do poder executivo, era exercido por 2 cônsules, né, eleitos pelos comícios centuriais pelo prazo de 1 ano. O ditador, em caso de perigo para a pátria, era nomeado um ditador por 6 meses, com poderes absolutos. O primeiro ditador romano foi Tito Laércio, que foi em 493 a.C. Organização econômica. Baseava-se na agricultura e no comércio, né? Muito parecido com as outras civilizações que a gente vem estudando, né? na civilização antiga. Inicialmente na produção e comercialização de pães, legumes e raramente carne. Mais tarde, tornou-se mais variado ovos, peixes, ostras e cogumelos. Comercializavam produtos pelo mar Mediterrâneo. E a gente vai lembrar do primeiro slide que eu mostrei a vocês, né? Que ela está localizada ali no meio do mar Mediterrâneo. Então, a localização geográfica favorece essa comercialização marítima aí. Aqui, ó. As principais conquistas. A gente está vendo aí que essas linhas azuis, né, são as estradas principais que Roma vai construindo a cada vez que vai aumentando seu império. Então, foi construída essas estradas para diminuir esse tempo de locomoção, né? Aí a gente tem outras estradas secundárias, né, que é uma linha laranja, vocês dão para observar. E a gente tem os pontinhos pretos e marrons, né? Cidades portuárias, as mais importantes. Por que, professor, as cidades portuárias eram mais importantes? Porque eram cidades principalmente comerciais, pela questão do mar, né? Pela questão do grande forte dos romanos. E cidades mais importantes a gente vai ter aí outro pontinho preto. Estão observando aí? Vamos lá. Regiões conquistadas. A gente tem aí mais um mapa, né? Bem legal esse mapa. Vai falar um pouco sobre as conquistas da Roma. A religião. A religião era uma religião politeísta, né? Que a gente lembra bem que é a religião que acredita em vários deuses. Assim como a gente estudou na Grécia, né, que eu falei alguns mitos para vocês, né? A gente também vai ter, né, em Roma, só que alguns nomes diferentes. Por exemplo, Afrodite, né, que era a deusa da beleza, né? Ela vai estar ligado em Roma como Vênus, né? Então a gente vai ter aí algumas mudanças de nome para a mitologia. Aí a gente tem o Coliseu, né, romano, que existe até hoje, né? Um local de espetáculo e tal, do pão e circo, e que a gente vai falar um pouco mais sobre ele na outra aula, ok? E que é um dos lugares mais visitados no mundo até hoje. E com ele a gente vai falar sobre o Império Romano. Qual foi as características e o que foi o Império?
O Alto Império Romano, né? O Alto Império Romano foi o governo de Otávio Augusto, né? Quais foram as principais características do governo de Otávio Augusto? Consolidou-se no poder, obtendo apoio das camadas populares, promoveu uma política de construção de grandes obras, por isso que a gente começa falando sobre o Coliseu, né? E desenvolveu o comércio, graças à paz romana, né? Um governo forte e centralizador, né? Arrecadação de impostos feita pelo Estado, profissionalização do exército romano, instituição de cargos vitalícios e não hereditários apenas, mas também por adoção. A sociedade romana no governo de Otávio Augusto, como foi? A sociedade estava dividida em duas classes distintas. Quais eram elas? Os livres, né? Cidadãos de Roma ou habitantes das províncias, divididos em três categorias: senatorial, equestre e plebeia. Senatorial, quem tinha fortuna superior a 1 milhão de sestércio, né, que era o dinheiro da época. Equestre, que era uma fortuna entre 400 mil e 1 milhão de sestércio. E a plebeia, que seria a classe inferior, os pobres, né? Seria a gente, no caso. Concordam comigo? Né? Os escravos. Os escravos menores, em relação a outros períodos da história romana, em sua maioria prisioneiros de guerra ou por hereditariedade. O que seria isso, professor? Se você já nascesse de escravo, você continuaria sendo escravo no Império Romano. Dentre eles, os sucessores de Augusto. Com a morte de Augusto, mesmo com a estabilidade econômica que gozava o Império, houve uma constante instabilidade política nos governos subsequentes. Quais foram eles? A guarda pretoriana, reforçada para evitar atentados contra a vida dos governantes, acabou impondo e derrubando os imperadores de forma violenta. Calígula nomeou seu cavalo como cônsul e foi assassinado pela guarda pretoriana que foi substituído por Cláudio, que foi de 41 a 54 depois de Cristo. Aí a gente tem a imagem do busto de Nero, né? E quem foi Nero? Os sucessores de Augusto. Vamos lá? Nero governou de 54 a 68 depois de Cristo, né? Foi proclamado imperador romano a 17 anos. Mandou assassinar ou executar muitos de seus inimigos políticos, bem como sua mãe, pelas críticas que fazia a sua amante. Nero tem muito filme sobre ele, né? Quem gostar dessa parte da história pode pesquisar aí vários filmes. Foi acusado de ter incendiado Roma e moveu violenta perseguição aos cristãos que se recusava a cultuá-lo. Nero é muito famoso, né, pela questão religiosa, né? Fala-se muito pela questão, principalmente na Igreja Católica. E tem aquele velho ditado, né? Nero botou fogo em Roma. Foi deposto por exércitos revoltosos da Espanha, que invadiram Roma, sendo morto por um escravo. Sua queda deu início a um conflito no qual cada exército da província e a guarda pretoriana quiseram transformar seu líder em imperador. Então, ficou mais difícil essa unificação do Império Romano. Cada vez mais que o Império Romano ele aumentava seu território, mais difícil era de concentrar esse império. A dinastia Flávia, vamos lá? Né? A gente está falando aí de Trajano. O imperador romano atingiu sua máxima extensão territorial, quer dizer, foi ele que mais conseguiu ampliar o território da Roma Antiga. Nascido na Espanha, no governo de Trajano, amplia-se o número de senadores, incluindo representantes gregos e africanos.
Aí tem o busto do imperador romano Marco Aurélio, bem famoso também, né? O que foi a dinastia dos Antôninos? Adriano, né, e Antônio Pio procuraram governar com base no direito divino oriental. Marco Aurélio voltou a governar com o Senado para evitar conflitos. Foi sucedido por seu filho Cômodo, que o matou para suceder-lhe, após descobrir que seu sucessor seria o general Máximo. Ao centralismo da dinastia de Antôninos, seguiram-se as transformações sociais e culturais dos severos. As influências orientais, principalmente do Egito, eram acentuadas em Roma. O direito romano, a mais notável contribuição romana à cultura ocidental. O direito se consolidou se modificou, maior proteção aos órfãos e idosos, humanização dos processos judiciais e a garantia da integridade física do cidadão. Direito civil, baseado nos costumes e nas leis mais antigas. O direito estrangeiro, né? Com as conquistas territoriais e o domínio de outros povos, surgiu o direito estrangeiro. Por quê? Porque eles estavam querendo diminuir cada vez mais a questão do escravo. Direito natural. Compunha-se do conjunto de princípios fundamentais universais da justiça, que não podiam ser desobedecidos por nenhuma autoridade. Juntos formavam todos estes direitos o direito público, quanto às relações pessoais e familiares eram regulamentadas pelo direito privado. O Baixo Império, né? O colonato, que foi a divisão do latifúndio em duas partes, né? A reserva senhorial, que se mantinha nas mãos dos proprietários, e os lotes cedidos aos trabalhadores, chamados de colonos. O governo de Diocleciano, que foi de 284 a 305 depois de Cristo. Diocleciano tornou-se imperador com o apoio das legiões, transferiu a capital do império, né, enfraquecendo Roma, temia os três perigos da cidade, que era o Senado, a plebe e as legiões, instituiu a tetrarquia, composta de Augusto e César, de um Augusto e um César, revigorou o caráter divino do poder real e ordenou o fechamento de todas as igrejas cristãs, instituindo o culto solar de origem egípcia. Quer dizer, ele como era depois de Cristo, então a religião cristã ela estava sendo disseminada, ampliada aí. Então Diocleciano vai tentar barrar esse crescimento, né? Após a sua morte, os três governantes restantes entraram em choque, saindo vitorioso Constantino, o único imperador, entre 313 a 337 depois de Cristo, né? O teatro romano e suas contribuições para a cultura ocidental. Aí a gente tem um anfiteatro, né? A gente tem aqui romano, né? Os dois são em Roma. É isso, muito bonito, por sinal, né? O teatro romano e suas contribuições para a cultura ocidental. O teatro romano nasceu do culto às muitas divindades, como a gente viu, uma religião politeísta, né? Em cujo louvor eram celebrados rituais, incluíram-se servos, versos e músicas de flautas, né? Trombetas e instrumentos de corda. Fazia parte do espetáculo, no caso. Sobre esse aspecto, o teatro romano é muito semelhante ao grego dos primeiros tempos, né? Os romanos buscavam no teatro diversão ou emoção violentas. Daí a queda, né? E para espetáculo circense, grandes encenações mímicas e teatralização dos espetáculos realizados na arena, onde os personagens eram os gladiadores ou feras.
O realismo teatral chegou a tal ponto que os atores eram efetivamente mortos durante a encenação de crucificação ou de lançamentos à fogueira. Quando o cristianismo se impôs como religião oficial, proibiu esses espetáculos violentos, e assim morreu o teatro romano. Quer dizer, esse espetáculo, na verdade, eram horrores contra os seres humanos, né? Aqui está falando mais um pouquinho, né? O legado da arquitetura, né? A gente está observando aqui uma ponte, né? A arena romana, está observando, né? O legado da arquitetura romana. Vamos lá? Os romanos construíram os aquedutos, né? Enormes conjuntos de arcos que levavam água para as cidades. Os europeus aprenderam com os romanos a arte de canalizar a água em aquedutos. Exemplo dessa influência são os arcos que os portugueses construíram no Rio de Janeiro, na Lapa, né? Quem já foi lá vai lembrar que é um arco branco, a gente chama da Lapa, né? Na Europa, durante a Idade Média, muitas igrejas cristãs, imitando as basílicas de Roma, foram construídas no estilo românico, né? As basílicas eram edifícios públicos onde havia tribunal, biblioteca, sala de jogos e conversação. A literatura romana. A literatura latina. O latim, que teve, logicamente, várias variantes regionais. Em Portugal, o latim vulgar deu origem ao galaico português, que arredondou, vamos dizer assim, a língua atualmente falada, eliminando as entraves linguísticas que se colocavam no comércio, a implantação de colonos e a unidade de seios do império, né? Mesmo muito tempo depois que o Império Romano do Ocidente já havia caído, a língua e a literatura latina continuaram a desempenhar um papel central na civilização europeia e ocidental. Aqui a gente vai chegando ao fim. Essas aqui são as referências, né, das imagens que aparecem, tal. Espero que vocês tenham gostado. Tô vendo aqui que a gente conversou um pouquinho mais, não foi isso? Lembrando que qualquer dúvida fala com a gente no privado, tá bom? Um abraço para todos e até mais.